Atos 13, de 1 a 3, que diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui nós temos Lucas, o evangelista, um homem que é responsável por dar a nós informações preciosíssimas a respeito de Jesus, no evangelho que leva o seu nome. Tudo que a gente sabe, basicamente tudo que a gente sabe sobre a infância de Jesus, João Batista, a gente deve a Lucas quando ele escreve o Evangelho. E quando ele escreve Atos também, nós temos a história da igreja. Muita coisa que a gente sabe sobre a igreja primitiva, a gente deve a Lucas, porque ele se encarrega, como ele mesmo diz, de fazer uma acurada investigação. Os detalhes contidos no Evangelho de Lucas e no livro de Atos são detalhes muito importantes que dão para nós uma noção de como Deus agiu através de Jesus, de como Deus agiu através da igreja no Novo Testamento. Por isso que é muito importante olhar para o livro de Atos. Porém, a gente precisa fazer uma ponderação aqui. O livro de Atos, ele é um livro histórico. Tem por objetivo nos fornecer história. O livro de Atos não é um livro doutrinário. Existe muito problema feito aí fora exatamente por tentarem fazer do livro de Atos um livro doutrinário, quando ele, na verdade, tem por objetivo nos fornecer história. Doutrina nós encontramos nas epístolas pastorais, nas cartas pastorais, nós encontramos ali. O livro de Atos, ele é um livro histórico. Fundamentar a doutrina num livro histórico não é uma medida das mais acertadas, porque o propósito principal do livro de Atos é nos fornecer história, que é o que nós temos aqui. Nós temos a história da igreja. Nós temos a história das viagens missionárias, lembram? Viagem missionária de Paulo, primeira, segunda, terceira, e aqui na verdade é exatamente isso que acontece. Surge a primeira viagem missionária por conta desse envio de Barnabé e Saulo. Então o livro de Atos ele tem por esse objetivo. Se você retornar lá no capítulo 1, você vai ver que o Lucas ele endereça esse livro a Teófilo. Você olha no versículo 1, você vai ver lá: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. E quando ele fala o primeiro livro, ele está se referindo ao quê? Ao livro que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas. E se você for em Lucas, você vai ver que o nome Teófilo ele acompanha um adjetivo. Depois de acurada investigação, dei por escrito, ó excelentíssimo Teófilo. E talvez uma questão de curiosidade, se você olha para Lucas e você volta para Atos, você vê, mas por que em Lucas o Teófilo é chamado de excelentíssimo e por que em Atos esse adjetivo não acompanha? Porque ele é chamado só de Teófilo aqui. E esse adjetivo, excelentíssimo, indicava que Teófilo ocupava uma posição política, que é um termo político. Que ele ocupava uma posição política na sociedade. Por isso ele é chamado de excelentíssimo Teófilo. Só que em Atos, o adjetivo não acompanha. Aí alguns vão dizer que o motivo desse não acompanhar é o fato de que Teófilo havia abraçado a fé. Alguns vão dizer que pelo fato dele ter abraçado a fé, ter se identificado com Cristo, como era comum naquela época, o título, a posição, a autoridade se perdeu. Por isso que aqui em Atos ele é chamado somente de Teófilo. E aí você também pode se perguntar, a título de curiosidade, antes de a gente entrar propriamente no texto: puxa, mas nós temos então 2 livros da Bíblia, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, destinado a uma pessoa, o mesmo destinatário?
Por que isso acontece? Por que Lucas escreve e destina toda a sua investigação, todo o esforço que ele faz para dar de maneira detalhada algo escrito para Teófilo? Por que não para uma comunidade? Por que não para um grupo? Por que não para uma região, como a carta de Éfeso, por exemplo, que foi destinada a uma região? Porque é uma pessoa. Alguns estudiosos também vão dizer que isso acontece exatamente pelo fato de ter sido Teófilo aquele que bancou as despesas com a publicação. Por isso que tanto o Evangelho segundo Lucas como o livro de Atos é destinado a ele, é endereçado para Teófilo. Então, só questões a título de curiosidade que a gente tem sobre o livro de Lucas e o livro de Atos. Vamos lá então para o texto que lemos? Antioquia, né? Que igreja, né? Que cidade. Lembram onde os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos? Não é? Exatamente aqui, nesse contexto, né? Quero lembrar os irmãos que essa Antioquia aqui é a Antioquia da Síria. Era a terceira cidade do Império Romano. Perdia apenas para Roma e para Alexandria em importância. Cidade extremamente importante, uma cidade com uma igreja forte, sólida, estabelecida, né? Essa é a Antioquia da Síria aqui. Então, o que o texto bíblico que lemos diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Quando a gente olha para esses termos, profetas e mestres, eles não são necessariamente idênticos. Existe uma diferença entre esses dois termos. Os profetas, eles eram pessoas que falavam da parte de Deus para o povo. A gente olha para os profetas no Antigo Testamento, a gente vai ver Deus levantando homens em momentos específicos para situações específicas e Deus dando a direção para o povo através desses homens. Esses eram os profetas. E os profetas, eles não somente falavam aquilo que o povo queria ouvir. Aliás, na maioria das vezes, o conteúdo da mensagem dos profetas não era em absoluto aquilo que o povo queria ouvir. Muito diferente do que acontece nos dias que nós temos por aí. A mensagem profética era uma mensagem que Deus trazia para esses homens e apontava a direção que o povo de Deus tinha que tomar. Não é por aí, é por aqui. Eu não quero que o meu povo ande flertando com os deuses pagãos. Não é por aí, é por aqui, venham para cá. E o profeta é que tinha essa árdua responsabilidade de trazer da parte de Deus uma mensagem que conduzisse o povo na direção correta. Esse é o papel do profeta. O papel do mestre, como nós temos aqui, os irmãos não devem perder de vista o contexto, essas pessoas estavam presentes na igreja. É necessário um profeta na igreja hoje? Quem é o profeta da igreja hoje? É necessário termos alguém dando a direção para a igreja? Quando a igreja perde a sua voz profética, corremos riscos? Corremos riscos quando a igreja negocia a sua voz profética, quando a igreja inverte o papel, quando a igreja tira a profecia. O que é a profecia? A Bíblia. Pastor, eu quero ouvir Deus falar comigo. Puxa, que joia, que bênção. Quer mesmo? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Você quer ouvir Deus falar com você? Tem 66 maneiras de Deus falar com você. Está aqui a forma como Deus fala com o seu povo, instrui seu povo, orienta seu povo, direciona o seu povo. Havia profetas nessa igreja que não negociavam a profecia, mas também havia mestres. Quando ele coloca mestres aqui, a ideia de mestre é de um grupo de pessoas, são pessoas que eles dão uma instrução mais sistemática da palavra de Deus. Existe um livro que o D.A. Carson escreve junto com o Piper, Pastores e Mestres, agora fugiu o nome. Ele faz essa relação. Por que ele faz essa relação? Porque existe
uma errada interpretação de que o pastor não pode ser mestre e de que o mestre também não pode ser pastor ou profeta, pegando o texto daqui. Ele está dizendo, nesse livro, ele diz, não, as duas coisas elas caminham juntas. Apesar de elas não serem idênticas, os termos aqui, mas elas podem caminhar juntas, é necessário um ensino. Então o mestre aqui, ele desenvolve um papel de uma instrução mais sistemática, onde o apelo, a razão e a reflexão têm o seu espaço aqui. É um erro achar que a nossa fé, ela está destituída da reflexão. É um erro pensar que a fé, ela só ocupa um espaço ou um papel meramente subjetivo, emocional ou transcendente, metafísico, onde a razão não tem espaço, onde não há espaço para reflexão, que você tem que crer tão somente a despeito da reflexão. Não, a Bíblia nunca apontou para isso. Jesus Deus nunca quis que nós deixássemos de lado o aspecto da razão, da reflexão e crêssemos de uma maneira cega ou absurda. Pelo contrário, o apelo à razão, o apelo à reflexão é essencial para os nossos dias hoje. Porque se você resolve dar ouvidos tão somente ao aspecto emocional, o que você vai ter? Quais são as conclusões que nós iremos chegar? Nós podemos confiar nas nossas emoções? As nossas emoções, elas são confiáveis? Se você for fazer o que você tem vontade de fazer tão somente, ou se você for escutar tão somente o seu coração, o que vai sair daí? Às vezes o nosso coração aponta para um lado e a razão aponta para outro. Diga-se de passagem, irmãos, a queda é responsável por mudar o centro das nossas emoções. O que deveria conduzir o homem era a razão. A queda vem e bagunça com tudo isso. E hoje, a maioria das pessoas aí, elas são conduzidas pelo quê? Pelas emoções. E as emoções são responsáveis por uma série de situações. Não quero dizer com isso que não há espaço para emoção na fé. De forma nenhuma. Claro que há. Claro que há espaço para emoção na fé. Só que subordinada à vontade de Deus, subordinada à razão, subordinada à reflexão. Deus trabalha nas nossas emoções? Claro que sim. Deus trabalha nas nossas emoções. Deus age nas nossas emoções também. Só que essas emoções, elas devem estar subordinadas à reflexão, a esse exercício de refletir, de racionalizar. Para isso, o papel dos mestres é fundamental. E aqui a Bíblia está dizendo que nesta igreja de Antioquia havia pastores e mestres. E aí ele dá uma lista de pessoas aqui. Olha só, dentre eles, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. Então, havia um grupo de pessoas, havia uma liderança estabelecida e haviam 2 homens notáveis aqui. Imagina uma igreja, irmãos, com Barnabé e Saulo. Imagina uma igreja com Barnabé e Saulo. Lembra de Barnabé? Nós temos uma música que a gente canta, né? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Aí nós temos mais duas estrofes, eu acho, se eu não estou enganado, não é? Um homem, a primeira informação que a gente tem sobre Barnabé está lá em Atos capítulo 4, por favor, Atos capítulo 4, olha só. Ele ocupa um papel muito importante na igreja. Ele ocupa um papel muito importante, inclusive, na relação com Saulo. Lembra? Quando Saulo se converte, depois se transforma em Paulo. Lembra com aquela relação, os discípulos preocupados, Paulo assolava a igreja naquela época, eles estão temerosos. Barnabé
exerce um papel fundamental aqui. Atos capítulo 4, versículo 36, é a primeira menção que o livro de Atos faz a Barnabé. Olha o que diz lá, versículo 36 do capítulo 4 de Atos: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, e trouxe outras coisas. Então, traz outras coisas aqui. Então a gente tem a primeira menção. Barnabé, ele ocupa uma posição muito importante na igreja primitiva, primo de João Marcos. Lembra quando Barnabé queria levar João Marcos? Paulo acha que é melhor não, aí há um problema. Isso vai ser uma outra história, né, com eles. A gente vê que Barnabé também representa os apóstolos em Antioquia, um homem de Deus envolvido com as coisas, fiel ao Senhor, responsável, trabalhador, preocupado com o ministério. E quem é o outro personagem? Saulo. Se nós fôssemos falar um pouquinho sobre a biografia de Saulo, a gente vai ter muita informação, né? Primeiro, Saulo, um homem que perseguia a igreja, fazia isso por zelo, né? Ele dá o currículo dele, né? O portfólio de Saulo, fariseu dos fariseus, o que diz respeito à lei, irrepreensível. Lembram disso? Ele considera, depois desse encontro com a graça de Deus, tudo isso como se fosse perda, né? Por causa da sublimidade que está em Cristo Jesus. Então, um homem que também tem um encontro com a graça de Deus. Imagina, aquele homem no primeiro momento que era um perseguidor, aí depois tem-se a notícia de que esse homem havia se convertido. Isso causa um certo temor. Será mesmo? Dúvida. Será mesmo que esse homem se converteu? Será mesmo que esse homem que era perseguidor da igreja, tão cruel, alguns vão dizer que ele participa da morte de Estevão, lembram da morte de Estevão? Está ali presente, participando. Esse homem, a graça de Deus o alcança, ele tem um encontro com Deus no caminho para Damasco, lembram disso? Fica cego por um tempo, e aí tem seu nome mudado para Paulo. Era comum naquela época se mudar o nome, tanto é que o nome de Barnabé era José, o nome de Paulo era Saulo. A gente tem vários exemplos. Pedro, por exemplo, era Simão. Lembram? Simão Pedro. Então era um nome judeu e um nome gentílico. Por que Paulo muda o nome? Porque o nome Paulo dava a ele mais facilidade entre o mundo gentílico. Então olha o que acontece. Olha outra informação que a gente tem muito importante no versículo 2. E servindo eles ao Senhor... Olha o que é interessante, é importante você perceber isso aqui, que enquanto eles trabalhavam, enquanto eles serviam ao Senhor, isso é muito importante para a gente entender. O que é estar no ministério, o que é entender a vontade de Deus, o que é ser enviado para um lugar, para ser treinado, para desenvolver os nossos dons e talentos. Esses homens, eles não estavam parados. Eles não estavam parados procurando saber a vontade de Deus. Por isso que Efésios capítulo 5, versículo 17, a parte B do versículo, vai dizer: procurai saber qual é a vontade de Deus. Ora, é um verbo. Se eu tenho que procurar, isso quer dizer que não está às claras, que não está fácil, que exige de mim ação. Eu preciso saber, eu preciso procurar. Para isso, eu preciso fazer o quê? Me envolver com as coisas. Porque a gente olha para essas pessoas aqui e vemos que enquanto eles serviam ao Senhor, enquanto eles se dedicavam no ministério, Deus foi mostrando a sua vontade. Sabe o que isso quer dizer? Então, já que eu fiz aquilo, eu não podia cruzar os braços. Eu tinha que fazer o quê? Aquilo que Efésios capítulo 5 diz: procurar saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. O problema de nós, irmãos, é que muitos de nós aqui querem saber a vontade de Deus, sim ou não? Sim, mas estamos de braços cruzados. Sabe quando é que você vai saber? Nunca. Nunca. Você só sabe quando você procura. Você só sabe quando você procura. É por isso que a palavra de Deus, ela nos orienta: procurem saber. Como é que você procura saber?
E aí eu fui atrás de opções, porque eu queria saber aonde Deus queria me usar. Emina, você precisa saber onde Deus quer te usar, e você não pode descansar enquanto não souber. Você tem que procurar. Irmãos, nós temos que procurar saber onde Deus quer nos usar. Aí você deve estar pensando, não, mas eu já tenho a minha profissão. Você está falando para a Emina porque ela vai se dedicar de tempo integral ao seminário agora. Não, negativo, não se isente, não se omita. Você também precisa procurar saber onde Deus pode lhe usar de maneira eficaz, seja onde você está. Porque missões não tem a ver com a geografia, irmãos. É um erro pensar que missões está relacionado à geografia, ou seja, que só é missionário aquele que sai para algum lugar. Missões tem a ver com o lugar onde Deus te colocou. Seja na prefeitura, seja na sala de aula, seja numa repartição pública, seja numa empresa privada, é lá onde você está. Você tem que ser um missionário. Você tem que desenvolver os dons que Deus te deu para produzir glória ao nome de Deus e o crescimento do seu reino. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Vejam, o jejum aqui não era tão somente uma abstenção de comida, não é passar fome. O jejum aqui é você se abstém da comida com o propósito de algo. Ou seja, eu quero saber a vontade de Deus. A comida é secundária. A ideia é que você, por exemplo, você está lendo a Bíblia, está em comunhão com Deus, mas deu a hora do almoço. Puxa, mas está tão bom aqui, está tão bom essa comunhão com Deus, está tão bom essa leitura. O almoço é secundário, a janta é secundário. Isso é jejum. Não é tão somente passar fome. Tem muita gente aí que passa fome. O jejum é algo em que você se abstém de alguma coisa para se dedicar a outra. No que? Na leitura da palavra, na devoção a Deus, no relacionamento com Deus. Foi isso que esses irmãos fizeram, servindo eles ao Senhor, jejuando. Disse o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que falar, irmãos. Quem fala com a igreja é o Espírito de Deus. Não pode ser o espírito do Paulo. Quem tem que falar com a igreja é o Espírito Santo. A igreja só deve reconhecer uma voz, a voz de Deus, o dono da igreja, aquele que conduz a igreja, aquele que sabe a direção que a igreja tem que tomar. E a igreja, por sua vez, tem que saber fazer o quê? Entender a voz de Deus. A igreja tem que saber discernir a orientação de Deus, a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo continua falando com a igreja, irmãos. O Espírito Santo tem que falar. E a igreja tem, por sua parte, tem que fazer o quê? Tem que ouvir. Olha só o que diz o texto. O Espírito Santo falou o seguinte: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Eu fico imaginando esses irmãos aqui. Se coloquem no lugar dos irmãos da igreja de Antioquia. Puxa vida, Senhor, não podia ser outros? Logo Barnabé e Saulo, cara. Nossa, mas não dava para ser o filho do irmão ali, o filho do fulano, meu filho. Já pensou? Deus pode chamar o seu filho, amém? Amém meio... Manda o filho do irmão lá, pastor, o meu filho não, pastor. Manda o filho do irmão que é mais capaz, tem mais condição, mas o meu... Deus pode, irmãos. Deus pode. Deus pode. Separai Barnabé e Saulo, irmãos, o melhor da igreja. Os melhores que tinham na igreja, homens de Deus. E Deus pediu para que a igreja separasse exatamente esse. Quem disse que Deus quer os piores para o ministério? Ah, pastor, está dando nada certo na minha vida. Não arranjei namorado ou namorada, não consigo trabalho, minha mãe lá me bota de casa. Eu acho que eu vou para o ministério. Não perca seu tempo de vir falar um trem desse para mim. Não perca. Se você não está dando nada certo na sua vida, quem disse
que vai dar certo no ministério. Quem disse que Deus quer os tranqueiras no ministério? Os piores no ministério? Não, irmãos, não. Por isso que o ministério é algo sagrado, é sublime. Irmão, sinceramente eu não sei o que eu faria da minha vida se eu não estivesse no ministério. O ministério é algo nobre. Pena que alguns encaram o ministério de uma maneira muito relaxada, diferente do ideal que Deus tem para o ministério. Ministério é um privilégio. Estar no ministério é um privilégio. É algo nobre, sublime, e é por isso que Deus espera que aqueles que estejam no ministério sejam pessoas, na verdade, como esses dois irmãos, o exemplo aqui dos melhores que tinham na igreja, é que estavam sendo enviados para o campo missionário. É o que nós temos aqui, versículo 3, então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Igreja obediente, igreja que entende a ordem que Deus dá de separar esses dois homens de Deus, não se distanciando da oração nem do jejum para querer saber a vontade de Deus, obedece a Deus. Que privilégio nós temos nós agora, irmãos, de impor as mãos sobre a irmã Êmina e conduzi-la como igreja ao seminário. Essa é nossa responsabilidade. Quem estará fazendo isso somos nós, a Igreja Cristã Evangélica do Marco. Por isso que as bênçãos que a irmã colherá no seu futuro ministério são nossas bênçãos. São nossas bênçãos, bem como as dificuldades que a irmã enfrentará no ministério deve ser encarada por nós como também nossas dificuldades. Porque eu garanto, muitos dos irmãos aqui gostariam de ter a oportunidade de fazer alguma coisa, mas não podem, pelas ocupações, pelo contexto em que estão inseridos, mas a irmã irá nos representar, irmãos. Será nossa representante no campo missionário. Que privilégio para nós, que responsabilidade para ela, de maneira que aquilo que irá acontecer deve ser feito de maneira conjunta. E aí eu encerro contando a seguinte ilustração. Havia em determinada comunidade um homem que nadava muito bem. Eles moravam às margens de um rio. E ele era um excelente nadador. E aí uma criança caiu no rio e começou a se afogar. E como nem todo mundo tinha coragem de entrar naquele rio para resgatar a criança, aquele homem, ouvindo os gritos das pessoas, chamando por ele, alguns inclusive, ele sai de casa, olha e percebe que alguma coisa está acontecendo no rio, alguma coisa de errado acontece no rio. E ele vem de casa com uma corda na mão. E ele percebe a criança indo embora na correnteza, ele vai, joga a corda e diz: olha, eu vou lá, vou nadar, mas está aqui a corda, segurem a corda, para que vocês me puxem junto com a criança. E estavam lá os telespectadores, vendo aquela cena, tirando fotos, fazendo vídeos, hoje, trazendo uma aplicação para o dia de hoje. E aí ele vai, nada, ele vai lá, se dedica, ele olha, ele não desiste, vai lá e consegue pegar a criança. Consegue pegar a criança e está com a outra mão na corda, esperando as pessoas puxarem. Sabe o que acontece? Aqueles que estavam lá na margem eram simplesmente telespectadores da tragédia humana. A corda se foi junto com ele. Nós não somos telespectadores, irmãos. Nós fazemos parte. Nosso papel é segurar a corda enquanto a irmã vai entrar no rio. Enquanto a irmã
está dizendo para nós aqui: eu vou entrar no rio. A nossa responsabilidade é fazer o quê? Segurar a corda. Que o Senhor nos encontre fiéis com as responsabilidades que nós temos, que é de segurar a corda e não somente ser telespectadores daquilo que acontece ao nosso redor. Vamos orar?